está em território livre. Cara, vou começar com uma pergunta grande, que é: o que é moeda? A moeda ela tem que cumprir classicamente 3 funções, né? Unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. E ela é Eu gosto de uma outra definição que é uma forma de você transferir valor no espaço e no tempo. Então, ela é um meio, ela não é ela não tem um objeto definido, né? Várias coisas podem ter a função de moeda e ela é algo que emerge na prática humana, né? Você pode A moeda ela não tem uma essência única, então ela já assumiu várias formas na história, desde conchas até metais preciosos. A moeda é uma coisa natural? Ela é natural na medida em que ela emerge a partir das necessidades humanas. Então ela é algo que a própria especialização e as necessidades humanas fizeram com que surgisse. Porque antes da moeda, se você não tem essa troca indireta que chama, você produz bananas e eu produzo papel, e você quer banana, e eu quero bananas e você quer papel, não necessariamente essa coincidência de vontades ela existe. Então surge um outro meio, nós trocamos por esse outro meio pode ser metal precioso, pode ser papel, pode ser um título, e isso acaba representando valor. E então surge essa forma de você, que aparentemente parece ser ineficiente, né? Parece ser algo estranho, você trocar por algo que você só vai querer trocar por outra coisa no futuro, mas ela soluciona esse problema da dupla coincidência de desejos, que chama, né? Double coincidence of wants, desejos ou vontades. Então, às vezes você não quer banana agora, você quer outra coisa, e então você pega esse outro meio que ele vai persistir no tempo, né? Então ela tem que ter várias características, ela tem que ser durável, ela tem que ser divisível, tem que ser portável, tem que ser verificável. Ela tem que esse bem monetário que a gente chama, que é uma característica mais abstrata do que dinheiro em si, ele ele tem que ter algumas características boas para funcionar enquanto dinheiro. Então não é algo, ele não tem uma essência, então é como se fosse um bem que ele cumpre essas funções. E ele tem que ter várias características para funcionar bem. Uhum. Tipo o quê? Ele tem que ser durável, por exemplo. Se eu uso bananas como reserva de valor, eu não consigo. Ela vai apodrecer em uma semana. Então, se você é jornalista e você é pago em banana, você não vai conseguir pagar seu aluguel com banana daqui a um mês. Mas se você é pago em barras de ouro, isso pode ser bom, porque a barra de ouro geralmente não perde valor, ele é durável, ele é mais divisível, mas ele não é tão transportável, então ele é custoso para você ir lá transportar. E ele também é custoso para verificar se aquele ouro é verdadeiro. E é meio custoso pra dividir também, né? Porque, Sim, assim, é divisível, mas eu não sei como que eu dividiria ouro em você casa. vai ficar cortando. A solução que se encontrou na história, primeiro, quando o ouro foi monetizado na Lídia, né, na Turquia, ela primeiro foi a cunhagem, né? A cunhagem ela nada mais é do que uma forma de você ter um padrão do ouro. Você sabe que aquela moeda de ouro era igual a outras moedas de ouro ou muito parecida, então você consegue ter a divisão e consegue verificar facilmente se ela é estampado o símbolo de algum soberano ou da forja, né, da cunhagem, você consegue verificar e trocar isso de forma mais fácil. Porque o ouro puro, então, não vai te dar uma pepita de ouro. Então ele acaba virando lingote ou acaba virando moeda. E isso daí ele tem suas vantagens, mas ele também pode ser falsificado, né? Hoje em dia tem muito ouro que é tungstênio, né? Que eles só pegam tungstênio e pintam. Então, a moeda ela é algo muito bom na sociedade, porque você acaba permitindo a divisão de tarefas e acaba acontecendo o que se chama de
de acúmulo de riqueza, né? Porque você consegue manter os frutos do seu trabalho para consumir ou investir mais para frente, porque e as trocas diretas, se elas só são através de escambo, ou através de dívidas, como são nas tribos pequenas, você não tem essa divisão de tarefa, você não tem acumulação de riqueza. Então, para que eu possa acumular riqueza e diminuir minha preferência temporal, eu preciso de um bem que ele mantenha a riqueza. E esse bem é o dinheiro, é o que a gente chama de bem monetário, né? Falando um pouco aí do capitalismo, muita gente diz que justamente a acumulação extrema de riqueza um dos problemas da sociedade atual. Então, foi muito bom e agora está sendo um problema, ou você não enxerga isso como um potencial problema? Não, eu não acredito que haja acumulação extrema de riqueza. Riqueza é algo bom, né? Não é a industrialização, a divisão de tarefas foram algo assim, ó, a gente só tem a vida que a gente tem falando no microfone, você está em outra cidade, eu estou aqui. Ela foi necessária para o desenvolvimento tecnológico que a gente chama de progresso, né? A gente, então, o padrão de vida melhorou, tem esse casaco, você está vestido, as pessoas viveram mais, sério, assim, existem vários problemas sociais hoje em dia, mas eu acho que as trocas e acumulação de riqueza são coisas boas, porque justamente ela possibilita que eu acumule patrimônio, pense no futuro e possa dar uma qualidade de vida melhor para as gerações futuras. Então, a acumulação de riqueza que permite que a geração do presente dê condições melhores para a geração futura. E é isso, esse é o pacto civilizacional, sabe? Se a gente tiver alguma função na vida, é dar para os nossos filhos uma condição melhor que nós tivemos. E isso é impossível sem acumulação de riqueza. Se você tem filhos e não acumulou nenhuma riqueza, seu filho provavelmente vai passar por dificuldades, né? E eu perguntar isso agora, se foi o dinheiro então que permitiu a gente a pensar mais longe no futuro. Sem moeda, sem moeda e sem a capacidade de ter reserva de valor, o ser humano ele só consegue pensar no presente. É o que na linguagem econômica chama de alta preferência temporal. Eu tenho bens monetários, eu tenho bens de consumo, por exemplo, uma vara, né? Eu consigo pescar um peixe e aí eu consumo aquele peixe e eu reparto o peixe com a tribo. Mas se eu pensar, eu vou construir um barco. Para construir um barco eu preciso de mais tempo. Como que eu consigo mais tempo? Outras pessoas precisam me dar peixe para eu comer enquanto eu construo o barco. Então eu viro um construtor de barco, eu não só sou pescador. E para construir barco eu preciso de material para construir barco. Então alguém precisa pegar o material para mim. Então precisa de uma divisão de tarefa. Isso só é possível se eu tiver acumulado algum tipo de riqueza. Então a gente começa a ter o que na economia chama de baixa preferência temporal, que nada mais é o tanto que eu desconto o futuro pelo presente. Então eu penso no futuro, olha, se eu fizer isso, se eu construir um barco, eu construir uma rede, eu vou conseguir pescar 1.000 peixes por semana e não só com uma vara. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele só acontece com investimento e com essa forma de acumular valor, né, ou acumular riqueza, ou o que a gente chama de energia ou tempo, para que ele seja gasto no futuro. Então, é possível planejamento, é possível coordenação futura. Então, quanto mais o dinheiro tem essa função de reserva de valor, mais eu consigo pensar muito para frente. Hoje em dia, como o dinheiro, né, o dinheiro estatal, o dinheiro fiat, ele perde valor muito rápido, as pessoas pensam mais no consumo imediato. Por isso que a gente tem uma sociedade tão endividada e consumista. Então, não é uma sociedade que ela é feita para acumular riqueza, ela é mais uma sociedade feita para gastar. Então, e o que faz as coisas abaixarem o preço, né? É justamente o progresso tecnológico. O progresso tecnológico ele é deflacionário, como a gente chama, né? As coisas elas vão ficando mais baratas para serem produzidas. Porque imagine que eu tenho uma certa técnica
para fabricar livros ou para fabricar computadores. A própria divisão de trabalho a engenhosidade humana fazem com que a gente encontre formas mais baratas de produzir aquilo. Então, ela é para que o correto, né, no progresso é que as coisas fiquem cada vez mais baratas. E isso a gente vê na história, né? É muito mais barato hoje tirar 1 tonelada de minério de ferro do que era antigamente, porque nós temos máquinas mais eficientes. Então, isso que gera abundância. Então, o dinheiro forte, o dinheiro que tem essa função de poupança, de reserva de valor, ele é fundamental para a acumulação de riqueza. Dinheiro forte, o que é um dinheiro fraco? Esse que não dura muito. Uma medida do dinheiro forte, dinheiro fraco, é o que chama de taxa de escassez, ou em inglês chama stock to flow. Ele é uma razão entre o tanto de estoque que existe daquele bem e o tanto de porcentagem que aquilo é adicionado ao estoque existente. Então, o dinheiro forte ele é necessariamente um dinheiro difícil de ser criado. Ou ele é custoso de ser criado. O ouro tem uma taxa de escassez maior que a prata, porque a prata é mais abundante na natureza. E na história, todos os bens monetários que perduraram foram os bens monetários com maior stock to flow, maior taxa de escassez. Então eu preciso de uma grande quantidade dele acumulado e uma razão é difícil de você criar, porque se ele é fácil de você criar novas unidades daquele dinheiro, eu sou diluído facilmente. Uhum. Então imagine que você acumule dinheiro em trigo ou num metal mais inferior, como cobre ou latão. É muito fácil encontrar cobre e latão na natureza. Então a taxa de escassez dele é baixa. Por mais que existem bastante, se todo mundo acaba acumulando reserva de valor em cobre, eu tenho muito incentivo para produzir mais cobre. A moeda fiduciária, ela é fácil, né, é um dinheiro fraco, no caso, é fácil de criar. Sim. O constrangimento de criação do dinheiro estatal, ele é meramente político, né? O custo é zero. Hoje em dia, ele é criado eletronicamente. Uhum. Nenhum banqueiro central vai negar isso, né? Basta apertar um botão que você cria novas unidades daquele dinheiro, de real, de dólar. Então, ele é infinitamente diluível e ele tem um custo zero. Antigamente, quando o padrão era metálico, o soberano tinha que comprar prata e cunhar com o nome dele. E aí ele tinha um ágio nesse valor do metal que ele comprava e do que ele vendia. Isso era chamado de senhoriagem. Hoje em dia existe senhoriagem, mas a senhoriagem ela é quase infinita, porque ele consegue pagar todas as suas dívidas simplesmente imprimindo novas unidades. Então o governo ele consegue se endividar naquela dívida, naquela unidade e pagar criando do zero, do nada, assim, por isso que vem fiat, né? Faça-se, né? Em latim, ele cria como se fosse um toque de mágica, ele cria novas unidades e paga a sua própria dívida. O único constrangimento é o constrangimento político, porque isso gera inflação. Então, isso tem que ser calibrado entre bancos e banqueiro central e governantes. Então, ele é sempre a meta de inflação, ele é uma meta, ela é algo assim, vamos imprimir, vamos tentar controlar ali nos índices de inflação enquanto aquilo está sendo percebido pela população. Mas ele não é um constrangimento da natureza. Então, ele é um instrumento artificial de constrangimento do aumento de oferta. E criação de dinheiro estatal, ou impressão de dinheiro, como a gente chama, ele obrigatoriamente vai gerar inflação ou tem alguma forma de você imprimir dinheiro e não gerar inflação, por exemplo, sei lá, aumentando a produtividade antes de gerar inflação, ou eu não sei se tem alguma outra forma. Depende do conceito de inflação. O conceito de inflação mais preciso, se você vê na literatura econômica até o século XX, inflação nada mais é que o verbo inflacionar, que é aumentar. Inflacionar é aumentar a base monetária. Você aumentar a unidades daquele bem. Então, se eu inflacionei a quantidade de café, eu aumentei a produção de café. Eu inflacionei o dinheiro, eu aumentei a quantidade de dinheiro. Então, quando na era dos descobrimentos os europeus vieram para cá e descobriram grandes fornecimentos, grandes ofertas de ouro e prata, houve uma grande inflação na Europa,
porque aumentou a quantidade de ouro e prata na Europa, através do comércio. Então a inflação, ela nada mais é que aumento de unidade. Isso tem várias formas de você medir, mas a maneira mais correta de você buscar essa informação é nos próprios balanços dos bancos centrais, porque eles têm lá a quantidade de unidades que estão circulando daquela moeda. E então uma das métricas mais usadas é M2, que é depósitos à vista, próprio balanço do Banco Central, reservas bancárias. Então existem várias, são unidades de real, tanto papel moeda, que é o meio circulante, quanto reservas de depósitos à vista nas contas dos bancos dos correntistas e nas contas dos próprios bancos e do Banco Central. Crédito não entra nessa. Depende, porque hoje em dia a moeda virou crédito, então depende de como esse crédito está expressado. Se ele é dívida, aí não é tanto quanto... Porque a moeda é um pouco de... a moeda, no balanço do Banco Central, ele entra como no passivo. Então ele é como se fosse uma dívida do Banco Central, mas ele é uma dívida inconversível. É uma dívida... R$1 vale R$1 de dívida, então ele é meio que tautológico, essa dívida. Ele não tem outra... Eu não consigo... Se eu chegar com R$1 no Banco Central e falar, me dá R$1, ele te dá R$1, sabe? É uma dívida ao portador. Não tem... Não é que... Antigamente, o papel moeda, ele era uma dívida de verdade. Você tava escrito nas notas, por exemplo, $1, você conseguia ir no banco e resgatar em ouro, ou resgatar em prata aquilo. Era uma dívida. Ele podia te dar ou não o ouro, mas era uma dívida que você conseguia resgatar em outro bem. Hoje em dia, como perdeu o lastro, você não é uma dívida tautológica. Ele vale R$1, vale R$1. Ele não vale algo além disso, porque ele não tem representação. Mas, voltando ao conceito de inflação. Esse é o conceito correto de inflação. O que se fala, que os economistas agora chamam de inflação, é o que é aumento de preço, que são os índices de inflação. Então, tem o IPCA, tem o CPI nos Estados Unidos, que é uma cesta de bens, que eles controlam, eles tiram bens, botam bens e vão manipulando aquilo. E fala assim, olha, aumentou tanto o IPCA, então, na verdade, isso daí é só aumento de preço. Agora, a sua pergunta foi, eu posso aumentar dinheiro sem gerar inflação? No conceito correto de inflação, não, porque o aumento da base monetária, ela é inflação. Agora, geralmente, o que acontece? Quando se aumenta a base monetária, isso, de certa forma, ela acaba gerando um efeito econômico, ela acaba gerando aumento de preços, mas em determinadas áreas. Depois da crise financeira de 2008, o que aconteceu? Aumentou bem o valor de bens escassos, então aumentou muito o valor de imóveis. Então todo esse aumento da base monetária, ela não se expressou tanto no aumento de bens de consumo, como alimentos, porque justamente o progresso tecnológico fez com que, e o comércio e a globalização fez com que diminuísse muito os preços, e também porque degradou muito a qualidade do alimento. Então a gente começou a comer alimentos de piores qualidades, mas o preço ali não subiu tanto. Então, o que nessas cestas de inflação eles colocavam um produto de boa qualidade, começou a colocar produtos de má qualidade, então parece que não aumentou tanto a inflação, por mais que tenha aumento de base. Mas, por exemplo, o valor de imóveis em Manhattan, em lugares desejáveis, valor das tuitions dos colégios americanos aumentou. Então, tudo que era bem escasso acabou gerando mais inflação nessas áreas. Mas não tanto em bens, por exemplo, Netflix, celulares, tudo que é desmaterializado não aumentou tanto. Por exemplo, Spotify, eu consigo ter acesso a milhões de músicas a custo zero, porque o custo marginal de transferir essas músicas é zero. Então isso não teve tanta inflação. Mas o aumento da base monetária, da inflação no sentido de aumento de preços. Mas houve aumento de preços em outras áreas. E agora, depois do coronavírus, quando aumentou a base em 40%, além de aumentar as reservas bancárias, também foi dado dinheiro diretamente na mão das pessoas, né? Chegaram cheques de dinheiro, por exemplo, do governo americano. No Brasil teve o bolsa de assistência às pessoas. Então, a inflação ela veio muito mais rápido, porque ela foi um dinheiro que circulou já imediatamente, ela não ficou só como reserva bancária. Aí, então, tem pessoas com dinheiro para gastar
mais pessoas vão comprar as coisas, não tem tanta coisa sendo produzida, então o preço sobe, é isso? Imediatamente, se você tem um choque, que eles chamam de choque de demanda, mas a oferta não acompanha, então se todo mundo está com muito dinheiro, imagina, eu deposito amanhã na sua conta 100 mil euros. Você fala, nossa, eu estou precisando de várias coisas na minha vida. Você vai lá e compra. E justamente sabendo que o valor do euro não vai se manter, você ou vai transformar isso em um imóvel ou um carro, que é algo que mantém mais valor, ou você vai consumir, então isso vai virar bens de consumo imediatos. Então, a tendência é que o preço desses bens aumente. Mas isso não é inflação, isso é aumento de preço. A inflação ocorreu antes, ocorreu quando eu depositei do nada dinheiro na sua conta. Uhum, aumentou a base monetária. Aumentou a base monetária, alguém passou do nada a ter bolsa. Sabe? Eu tinha uma conta na Caixa Econômica Federal. Tinha uma certa quantidade, eu tinha R$ 1.000 lá. Aí eu passo a ter mais dinheiro lá. Cara, vou te dar uma missão difícil então agora. Me fala uma qualidade. Você já falou muito dos defeitos da moeda fiduciária. Me fala uma qualidade da moeda fiduciária que você fala, pô, isso aqui é interessante da moeda fiduciária. Sim, a moeda fiduciária, ela é boa num sentido. Porque ela faz parte ela resolveu um problema que existia quando era o padrão ouro, né? Quando era o padrão de moeda lastreada. Porque o ouro, ele é difícil, ele é a minha definição de dinheiro, uma das definições que eu dei que eu acho muito boa, é uma forma de transferir valor no espaço e no tempo. O ouro, ele é bom para você transferir valor no tempo. Porque eu tenho um lingote de ouro, eu tenho uma barra de ouro que vale X hoje, provavelmente daqui a 100 anos ele vai valer mais ou menos isso. Ou ele vai comprar mais ainda porque eu tenho progresso tecnológico. Justamente porque ele tem uma taxa de escassez alta. Mas ele é custoso de transportar. Eu não consigo pagar você que está em outro país, eu não consigo mandar uma barra de ouro para você em outro país. Então, o que aconteceu? As pessoas depositavam o ouro nos bancos e o banco me dava um título falando, eu tenho tanto de ouro aqui, e os títulos que circulavam. Então, ele é um título ao portador. Então, quem tiver aquele título consegue chegar em qualquer banco e resgatar. Foi assim que nasceu a moeda lastreada, né? Então, aí foi uma combinação ótima, porque eu tinha tanto a reserva de valor no banco, quanto o dinheiro em si, o dinheiro estava no banco, mas ele conseguia circular, eu conseguia falar, não, agora o dono desse ouro é outra pessoa que é que está com outro portador lá no outro lugar do mundo. E eu conseguia até transferir isso em telégrafo. Então, o telégrafo, o telefone, foram tecnologias que aumentaram muito a circulação de riqueza, mas o ouro em si ele não precisava sair. Então, mas aí você tá falando da moeda lastreada, que, pelo que eu entendi, une o melhor dos dois mundos. Mas hoje em dia praticamente não existe mais moeda lastreada, pelo menos nos governos, né? Não, ela é proibida, né? Ela é proibida. Ela é proibida. Se eu quiser fundar um banco lastreado em ouro, eu não consigo. Eu sou proibido. É crime, né? Se eu quiser lançar a Guilherme Coin, a Gui-Coin, eu sou preso. Mesmo que se tiver um lastro em ouro. Por exemplo, a Gui-Coin, um título de Gui-Coin é 1 grama de ouro. Começar a circular esse título, eu sou preso. Tá, você não pode lastrear em ouro, mas você pode lastrear em algum serviço, algum... Como assim, algum serviço? Como Que funcionar? nem essas criptomoedas, sei lá, tipo a Mercado Coin, eu não sei se é esse o nome, mas a moeda do Mercado Livre. Você... Não sei se ela tá lastreada no serviço da plataforma, mas é uma moeda que não é o real, mas você pode usar ali para comprar os produtos que estão dentro do Mercado Livre. Vira pontos ou vouchers e não vira o conceito de moeda, né? Porque fica muito nicho que você só consegue resgatar ali. E aí depende muito do regulador se ele vai achar que aquilo é moeda ou não. Mas geralmente vira um crédito que você tem naquela, por exemplo, linhas aéreas, né? Crédito milhas. Milhas é um tipo de crédito que eu consigo resgatar nas companhias aéreas. Aquilo eu posso vender, eu posso comprar milha de outra pessoa. Então,
passa a ter uma função de moeda, mas não é moeda em si, então talvez os bancos centrais não se sintam ameaçados. Mas se eu criar uma moeda lastreada em ouro e prata, ou criar... Isso muito provavelmente Você ia vai rodar, ser proibido e eu vou ser preso. A própria FMI... Para você fazer parte do FMI, você não pode lastrear sua moeda em ouro. O franco suíço era lastreado até a década de 90 em ouro. Mas depois que ele ingressou ao FMI, ele teve que perder o laço. Então, para fazer parte do sistema internacional de bancos, você precisa usar o dólar como moeda de reserva e não pode usar outro padrão monetário. Você não pode, por exemplo, o Gaddafi tinha um projeto de criar uma moeda africana lastreada em ouro. E ele foi morto por causa disso, né? Eu lembro. Pois essa A é uma OTAN foi lá e da... jogou bomba na Líbia porque era uma das, assim, ameaçava a soberania do dólar. Então, todo mundo que tentou fazer isso morreu. Eu tinha perguntado se você consegue me falar uma coisa boa especificamente da Fiat. A boa da Fiat é que ela circula mais rápido. A Fiat, ela é boa para fazer guerra. Ela é boa para o governo fazer guerra. Porque ela é boa para você, sim, você consumir o máximo de recurso, porque ela é uma tecnologia de guerra, né? Todas as vezes em que se quebrou o lastro na história foi em situações de exceção. Então, por exemplo, na guerra napoleônica, foi uma das únicas vezes que a libra esterlina perdeu o lastro no século XIX. E depois todas as moedas perderam o lastro na Primeira Guerra Mundial. Então ela é uma forma de o governo se endividar como esforço de guerra. Ele fala, olha, para o seu dever patriótico, para nós ganharmos a guerra, não resgate o seu ouro, o lastro foi rompido, então nós conseguimos criar mais unidades rapidamente, construir uma indústria naval, construir uma indústria militar, comprar mais armamento, porque a gente precisa ganhar a guerra. Então, ela é boa para isso. Ela é boa para você, como uma medida de exceção, armar o seu país para destruir o inimigo. Então, ela é boa para isso, para exaurir os recursos mais rápidos possíveis e ganhar e conseguir mobilizar uma nação em torno da destruição do inimigo. E isso é que tem sido o padrão, né? No século XX inteiro, ele precisa de guerras para continuar existindo. Então, por isso que a gente não consegue sair de mini guerras mundiais. Então, tem a Guerra Fria, tem a guerra contra o terrorismo, a guerra contra o coronavírus, a guerra contra terroristas islâmicos, a guerra contra os russos. Então, ela precisa sempre de guerra para se manter. É uma tecnologia de guerra, é uma ótima tecnologia de guerra, porque ela não constrói riqueza, ela só destrói, né? Você concentra a riqueza no governo, você consegue direcionar indústrias, você fala, olha, porque o que acontece quando o governo ele tem o lastro? Quando tem um padrão forte? Existem duas formas, ele consegue ou pegar empréstimo, como que ele se endivida? Ou ele pega empréstimo, ou ele aumenta os impostos. Só que crédito, para o governo se endividar, ele precisa ter um bom histórico de endividamento, ele tem que conseguir pagar aquilo no futuro. Por exemplo, se um governo está lastreado se um governo se endivida em ouro, ele precisa desse ouro no futuro de alguma forma. Então ele precisa ganhar a guerra necessariamente. Então muita gente fala assim, olha, eu acho que você não tem muita... Você soberano, você monarca, chega para um banqueiro e fala, para um Rothschild, chega um monarca e chega para um grande banqueiro e fala, me dá um empréstimo de 1.000 libras esterlinas, sendo que isso daí são 2 toneladas de ouro, o monarca ele vai precisar pagar. Às vezes o Rothschild, uma casa bancária, fala, olha, não vou te dar porque eu acho que você não vai ganhar. Aí, ou ele pode fazer o quê? Ele pode aumentar os impostos. Chega para os sujeitos dele, lá para a população em geral, e fala, olha, vocês são patriotas, se a gente não ganhar a guerra, o reino está condenado, vocês vão morrer. Então eu vou aqui aumentar o preço da sua produção de trigo. E aí é muito impopular guerra, né? Ninguém fala, pô, meu vizinho aqui, eu converso com ele todo dia, ele não quer me matar. O que você está falando que você vai aumentar?
E então as guerras elas tendem a ser menos violentas e tentam ser mais difíceis de costurar politicamente. Agora, se o lastro não existe, eu imprimo e gasto aquilo imediatamente e falo, ó, depois eu lido com as consequências populacionais e da inflação que vai chegar daqui a pouco. Então, ela é muito boa para isso, porque e aí ela é boa numa democracia também, porque como são mandatos pequenos, são de 4 em 4 anos, eu consigo gastar tudo no meu mandato, depois eu não vou estar aqui, depois eu vou estar em outro cargo, ou coloco a culpa no outro, então ela é boa para essa alta preferência temporal do político, né? Porque ele consegue gastar depois da inflação, no longo prazo estaremos todos mortos, como dizia Keynes, né? Então, no longo prazo, a gente vê como funciona. Mas o longo prazo geralmente chega em. Agora está chegando em menos de uma geração, né? O longo É isso que prazo eu ia é falar. agora, né? Agora a gente tá vivendo mais e parece que tá chegando mais rápido, né? Essas consequências econômicas, assim, Teve, né? por exemplo, o 40% da base monetária americana foi inflacionada entre março e maio de 2020. A inflação chegou muito rápida. O Joe Powell teve que começar a aumentar os juros em setembro de 2021. E aumentou, chegou a 5%, a Fed Funds Rate tá aumentando até agora. Então, chegou muito rápido a inflação já. Não demorou tanto quanto em 2008. Então, o longo prazo tá ficando cada vez mais curto, né? Justamente porque a gente está perdendo todas as vantagens da globalização, né? Porque o mundo está passando por mudanças, então você não consegue disfarçar tanto a inflação em relação ao aumento de preços, porque com a desglobalização, o protecionismo econômico, o autoritarismo, o fim das cadeias produtivas, a inflação está chegando muito mais rápido, os efeitos da inflação, né? A globalização tá em crise, então tá rolando muito essa coisa de nacionalismo, desglobalização, cada um faz o seu. Só que isso também gera tensão entre grupos, entre nações. E aí, de novo, é aquela história que você falou da guerra. Agora tá mais fácil fazer guerra, porque todo mundo usa moeda fiduciária. E aí, com esse nacionalismo Uhum, exacerbado, corre o uhum, risco de, enfim, fazer guerra e imprimir mais. uhum, E você enxerga uhum. uma solução monetária para quebrar esse ciclo? Você vê sei lá, o Bitcoin como uma possível solução? Você que traduziu um livro importante sobre Bitcoin chamado Bitcoin Standard, padrão Bitcoin, se eu não me engano, né? Isso, padrão Bitcoin. Sim, eu acho que o Bitcoin ele é a única solução para a guerra, né? Ele, ele é a única forma de você acumular riqueza que ele é inconfiscável e também os governos não conseguem inflacionar a quantidade de bitcoins. E ele desarma o Estado, né? Você tira o poder de confiscar o valor da moeda, seja através de lá pegar o seu ouro, ou pegar o seu real, e ele tira o poder do Estado de confiscar o confisco brando, né, o confisco não declarado, que é o aumento da base monetária, que é diluir o poder de compra. Então, ele é a única forma de de tirar o poder do Estado que quer guerrear e colocar na mão dos indivíduos, porque os indivíduos, em geral, eles não eles querem uma vida boa, né? Eles querem trocar bens, eles querem cuidar suas vidas, eles querem cooperar economicamente. A população em geral é pacífica. Quem gosta muito de entrar em guerra são os governos ou soberanos, né? Porque eles têm incentivos de ir lá e pilhar o valor criado por outras pessoas. Mas indivíduos em geral, eles não querem isso. Eles querem acumular riqueza, eles querem o bem para os filhos deles, eles não querem guerra. Então, o Bitcoin é a única forma que eu vejo de tirar o poder bélico do Estado e tirar a riqueza do Estado e colocar a riqueza nas mãos dos indivíduos que geralmente vão usar ou para consumo, né, ou para investimentos. Então, não existe nenhum Estado bélico. O Estado ele fica muito agressivo quando ele consegue confiscar e diluir o poder de compra. Quanto mais, quanto mais rico mais ele tem incentivo de ir lá e ou de
de conquista, né? De virar um império ou de subjugar outro Como se povo, né? subisse para a cabeça, né? Mas isso não tira o poder, se você desarma o Estado, no sentido de eles vão poder fazer menos guerra, ou é mais difícil fazer guerra, mas você também tira o poder do Estado de, sei lá, cobrar impostos, que é meio que como o Estado sobrevive. E, se eu não me engano, é o Estado que garante a propriedade privada, por exemplo. Você acha que como é que é, o lema imposto é roubo? Você acha que imposto, qualquer tipo de imposto é roubo? Eu, eu acredito que ele é roubo, né? Porque o imposto nada mais é do que uma forma de expropriar a riqueza de quem criou a riqueza. Então, a definição de imposto é isso, né? Se não é voluntário, ele é um roubo. Agora, se eu Talvez eu me expressei mal. Você acha que é acho que é importante? importante ter impostos. O Bitcoin ele não vai necessariamente gerar o estrangulamento total do Estado, mas ele vai fazer diminuir consideravelmente o seu tamanho, porque o que ele retira imediatamente é o que a gente chama de imposto inflacionário, né? Então, esse imposto o Bitcoin corrige, e ele também corrige o confisco. Mas se eu, por exemplo, comprar alguma coisa na internet, isso provavelmente vai ser tributado, ou imposto de renda. Então, se eu vendo Bitcoin, eu vou pagar ganho de capital no Brasil. Então, existem impostos que ainda vão incidir. Ele não vai totalmente criar uma sociedade totalmente voluntária, em que eu crio o meu Estado e eu uso o Estado como um serviço, sabe? Eu só pago aquilo voluntariamente porque o Estado vai me dar algo em troca. Mas ele tira grande parte do imposto inflacionário, que é uma grande fonte de financiamento do Estado. Mas no futuro próximo, ele vai gerar sim uma diminuição, ele vai gerar um localismo, que a gente chama, né? A gente vai gerar economias locais que vão circular ali com o Bitcoin, e certamente o que vai ser mais importante nessas sociedades é mais liberdade e mais investimento e pensamento a longo prazo. E, e ele vai tirar grande parte do poder arrecadatório do Estado. Mas hoje em dia os estados já arrecadam tanto que, se eles diminuírem os impostos, vai haver mais criação de riqueza. Então a gente está na curva de Laffer, que chama, né? Os estados já estão tão grandes que eles já estão é como se o parasita já estivesse matando o hospedeiro. Então, se ele sugar menos sangue, é capaz que o hospedeiro sobreviva mais. Então, a gente já está num endgame, né? Os estados já estão arrecadando tanto que já não está tendo tanta produção. Por isso que a gente está numa economia de guerra mais, é mais uma economia da destruição, porque isso acontece em vários ciclos, né? Quando a gente chega nesse nível de que o Estado, se ele aumentar mais o imposto, eu não vou ter nem incentivo de criar mais riqueza, né? Porque se eu disser para você que você produz R$100 por mês, mas se você produzir 120, eu vou tirar 30 de você, no final você vai acabar com 90. Então é melhor você continuar produzindo 100 ao invés de 120. Então ele já está nesse nível em que ele não consegue aumentar sem dilapidar a própria produção. Então, o Bitcoin corrige isso, mas não vai criar um ancapistão do nada. Ele vai gerar mais acumulação, privada de riqueza, como existia no padrão ouro no fim do século XIX, que a gente viu um grande desenvolvimento tecnológico, industrial, cultural, civilizacional, no livro que eu traduzi existe um capítulo só sobre como grande parte dos avanços tecnológicos e científicos que a gente tem hoje em dia foram, na verdade, criados no padrão ouro no fim do século XIX e começo do século XX. Que a gente está, pelo menos desde a década de 70, numa grande estagnação tecnológica. Isso grande parte por causa da moeda fraca, né? Que a gente não consegue mais pensar no futuro, tá todo mundo assim imediatizado, você só consegue pensar no próximo ciclo de eleição. Então as pessoas elas estão meio idiotizadas por conta da moeda fraca. O próprio sistema político democrático, que nem você falou, né, é uma coisa um pouco mais imediatista. O que você acha que falta
para o Bitcoin ser mais adotado? Porque, assim, hoje em dia é muito de nicho e tem uma coisa que é difícil você usar como meio de troca, né? Porque, assim, sei lá, um Bitcoin vale muito. Então, se eu quiser comprar um café, Não, eu já tem não. cartões que debitam em Bitcoin e você paga em euro, por exemplo. Isso já está comum já. Existem empresas que fazem isso. Você tem um cartão de crédito que o vendedor ele recebe em euro, mas ele debita na sua conta em Bitcoin. A Crypto.com, tem vários cartões que já fazem isso. Lá nos Estados Unidos, alguns cartões já fazem isso também. Porque que acontece? Para algo virar meio de troca, como você fala, pagar um cafezinho, pagar a matrícula do seu filho na universidade, ele precisa ser primeiro reserva de valor, senão ninguém vai aceitar aquilo como moeda, né? Então precisa dessa parte inicial dele ser visto como valioso para depois que isso comece a circular. Mas uma falha, assim, uma falha não, uma característica do Bitcoin no começo é que ele é muito seguro, né? E ele é seguro com base numa tecnologia que é prova de trabalho, junto com a tecnologia blockchain, que demora geralmente em torno de 10 minutos para confirmar as transações. Isso no comércio em geral é muito tempo, então eu não vou esperar 10 minutos para comprar um café com Bitcoin. Eu não vou ficar lá 10 minutos esperando a confirmação. Então foi necessário criar outras camadas de liquidação, que, por exemplo, a Lightning Network, que é como se fosse o Pix do Bitcoin, então a transação é imediata. Isso só existe há 5 anos. Depois você pode explicar isso, mas se você puder explicar o que é a Lightning Network, que um post no seu blog que eu li sobre a caderneta lá é muito didático. É que sua pergunta inicial era o que falta para ter mais adoção, porque ele é de nicho. Eu acredito que a vocação do Bitcoin não é para ser uma moeda de nicho, ela é para ser o padrão global, mundial. E se você for ver, existe uma curva de adoção em toda nova tecnologia, seja a internet, o celular, microcomputadores. Geralmente são os primeiros, são os developers, né? São as primeiras pessoas que criam, depois são os early adopters, depois é early majority, primeira maioria, e depois a late majority, que é a segunda maioria. Então ela é uma curva em S, ela faz assim, ela faz assim. No Bitcoin a gente está hoje, eu tenho um artigo sobre isso também, que é sobre a curva de adoção do Bitcoin. O Bitcoin, ele atingiu o valor de mercado de $1 trilhão em 12 anos. O Google e a Microsoft, eles demoraram muito mais. A Microsoft, para atingir esse valor de mercado, ela demorou mais de 40 anos. Então, eu acredito que a curva de adoção do Bitcoin, se a gente vê com a métrica, com a internet de usuários, ela está mais rápida que a internet. Então, o Bitcoin está sendo adotado muito rapidamente e ele está atingindo valores de mercado de empresas bilionárias, assim, de empresas trilionárias. Então, eu considero como uma adoção rápida. Mas é claro que a gente não muda um padrão monetário do dia para a noite. O próprio padrão ouro, ele demorou anos para ser construído. Você precisa de adoção gradual, lenta. E isso geralmente, primeiro quem adotou o Bitcoin foram os cypherpunks, uma galera mais ligada à tecnologia. Depois foram os entusiastas, foram empresas do Vale do Silício. Mas em 2020 nós já temos uma nação, que é o El Salvador, que adotou como moeda oficial. Então, a gente vê, se dissesse em 2015 que depois de 5 anos uma nação inteira ia adotar como moeda oficial, a pessoa ia achar meio esquisito. Ia achar, nossa, que pessoa está viajando na maionese. Mas hoje existe, assim, El Salvador tem uma cidade na Suíça chamada Lugano, que já adota Bitcoin como moeda oficial. E eu acredito que vão ser em lugares mais localizados, assim. Por exemplo, eu também escrevi artigos sobre El Salvador. O El Salvador já tinha perdido sua moeda, ele não tinha soberania monetária, ele usava o dólar como moeda oficial. Então, o governo local, ele não tinha senhoriagem, ele não ganhava com a impressão da moeda local, como os outros países fazem. Então, ele já tinha incentivos em adotar outro padrão monetário. E então foi mais fácil politicamente do Bukele, que é o presidente lá, ele não tinha um banqueiro central lá, ele não se beneficiava imprimindo e diluindo o poder de compra da sua própria população. A população salvadorenha tinha o poder de compra diluído pelo Banco Central americano. Desculpa.
E então ele já tinha essa teoria dos jogos mais fácil para ele adotar o Bitcoin. Então eu acredito que isso se repita, por exemplo, no Panamá, em lugares que já abdicaram do seu padrão monetário. Mas eu acho que a curva de adoção vai mais pelos indivíduos e empresas. Nos Estados Unidos existe uma empresa grande chamada MicroStrategy, que adotou o padrão Bitcoin, que já colocou toda a reserva em Bitcoin, desde o final de 2020, É do Michael Saylor, não é? do Michael Saylor. Então, esse é algo que vai gradualmente. Você vai ver uma grande empresa adotando aqui, ou uma empresa menor adotando aqui. Indivíduos já vivem no padrão Bitcoin, já colocam a maioria da sua reserva de valor no Bitcoin. Então, vai ser esse o caminho. Não vai ser do nada, as pessoas vão pagar o cafezinho, mas vão ser necessários desenvolvimentos tecnológicos. A Lightning Network, que é uma segunda camada do Bitcoin, então, a analogia que eu fiz foi com uma caderneta, que quando você vai... Se você tem uma caderneta numa padaria ou numa venda qualquer, você meio que paga fiado. Por questão de agilidade, você vai lá, a pessoa anota quanto você consumiu, anota seu nome e no final do mês você registra aquela transação fazendo o pagamento. A Lightning Network é mais ou menos assim. Ela tem seus nós, assim como o Bitcoin, ela é uma rede descentralizada, ninguém manda nela, não existe uma entidade centralizadora que vai verificar essa transação. Ela faz transações mais rápidas, mas ela não faz como prova de trabalho, mas ela faz um tipo de provas criptográficas dentro dela para verificar se aquelas transações ocorreram, e só depois ela grava as transações na on-chain, que a gente chama, que é na camada principal do Bitcoin. Então ela grava no blockchain depois, mas ela facilita muito. Então eu posso guardar... Imagine que a camada principal do Bitcoin seja um cofre, que você guarda a maior parte dos seus recursos, mas numa carteira Lightning é como se fosse sua carteira. Você guarda, sei lá, R$100 lá. E aí você paga seus gastos no dia na carteira Lightning, aí depois você transfere para sua carteira... Imagina que você já acumula, sei lá, R$10.000. Ah, tá. São carteiras São diferentes. carteiras diferentes com contas diferentes. Então é como se fosse a conta poupança, que é o Bitcoin em geral, e o Pix, ou sua conta corrente, que é a Lightning. Ah, entendi. Então ela é para transações mais rápidas. Eu já comprei várias vezes cerveja na Lightning. Geralmente tem lugares na internet que você... aqui aceita Lightning, aqui aceita Lightning. Então você vai lá, você tem uma carteira Lightning que você baixa, coloca, sei lá, R$100 lá e consegue viver sua vida do dia lá, e a pessoa que recebe também, aquilo fica mais... Ele circula mais rápido do que na on-chain, que é para que são transações de menor frequência. Raramente alguém que acumula R$1 milhão, ou R$2 milhões, ou R$100.000 em Bitcoin faz muitas transações on-chain. Ele deixa aquilo lá, ele bota um pouquinho de dinheiro na Lightning e circula mais a Lightning para frequências maiores. Isso existe em todos os padrões monetários. Se você for ver, toda moeda, ela circula hoje em dia em camadas. Porque os próprios bancos, depois do back-end lá, eles têm suas camadas de liquidação entre eles, que não são a mesma camada de liquidação que ele tem com você. Então os bancos devem muito entre eles emprestam dinheiro, eles pegam dinheiro e depois liquidam isso com registro central no Banco Central. Por isso que é um sistema centralizado. O Banco Central ele faz todos esses registros baterem, para que não seja criado unidades a mais e que ninguém... Às vezes não bate, o banco vai lá e quebra. E aí o Banco Central precisa resgatar. Mas ele é ele é um registro centralizado. Como o Bitcoin e a Lightning, eles são nós que fazem provas criptográficas centralizadas. E ninguém manda nesse sistema. Ele é baseado na matemática. É uma automação, então, desse sistema de liquidação e fazer bater os resultados. Isso. Ele é a partir de provas criptográficas. Então, ele tem assinaturas digitais, que é usado um tipo de criptografia para provar que você é você e que você quer transferir esse valor para outro lugar. Então, ele usa um outro tipo de criptografia para validar aquela transação, que a gente chama de prova de trabalho. Então, ele precisa validar aquilo precisa ser checado pelos outros nós para ver se aquela transação é válida. Então, ele tem tecnologicamente se descobriu uma forma de fazer uma verificação descentralizada, como se fosse um relógio descentralizado. Como eu sei que agora são meio-dia,
eu consigo verificar que outros relógios também são meio-dia e que você também consegue verificar no seu relógio que é meio-dia. Então, como se fosse uma forma descentralizada de verificar valor. Ao invés de tempo com relógio, a gente tem registros descentralizados com valor. Mas eu acho que grande parte do receio de adoção do Bitcoin, ou até de nem passar pela cabeça das pessoas, eu acho que é a dificuldade de compreensão de Uhum. como funciona todo esse sistema, sabe? Blockchain, Sim, prova de trabalho, criptografia, tudo muito abstrato. Quando você tem o dinheiro digital que está associado ao dinheiro de papel, é uma coisa um pouco mais palpável, né? Mais simples das pessoas entenderem. Eu acho que talvez a próxima geração esteja mais suscetível a adotar alguma coisa como essa. é mais fácil. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que é possível ter um estado forte, mas ao mesmo tempo pequeno, no sentido de te dar muita liberdade econômica? Eu acredito que, assim, depende do que você considera forte. Existe um ideal político chamado Estado de Direito, né? O Estado de Direito uma organização política em que todos se submetem a regras iguais e aplicadas a todos e não a um soberano específico, né? E um Estado de Direito ele pode ser forte no sentido em que as regras são aplicadas, existe ordem jurídica, que as leis são aplicadas, os contratos são respeitados, a propriedade privada ela é respeitada. Então eu tenho uma boa força policial, eu tenho um bom sistema de justiça, os crimes são assim, não existe incentivo para crime. Então ele é forte no sentido de você cumprir regras, direito de propriedade e contratos. Ele pode ser visto como forte no sentido de que ninguém consegue. A lei é aplicada igualmente a todos. Mas ele não é forte no sentido em que ele não persegue objetivos de melhorar a indústria nacional, de atingir objetivos. Vou melhorar a saúde de todo mundo, ou vou, por exemplo, erradicar. Ele não consegue falar da sua vida particular. O que você tem que fazer com suas coisas? Eu te perguntei isso porque eu conversei com dois desenvolvimentistas e eles sempre mencionam Coreia do Sul e Singapura, que são estados que, sim, têm objetivos, né, mas são economicamente bem livres. Então, sei lá, você pega a Coreia do Sul, super protege a indústria nacional, super teve incentivo para a indústria nacional, inclusive para ir para o mercado exterior. Falava para as montadoras de carro, ó, vocês vão receber aqui tanto de dinheiro se vocês conseguirem competir com o mercado americano. Então, assim, era meio que um guia da onde o Estado achava que tinha que ir a economia. E Singapura também tem um Estado forte, no sentido de que eles têm programas de housing, como que chama? De habitação muito forte. É, assim, parecem milagres, exceções nesse mar de países que a gente tem. Depende do que você. Quais foram as condições que levaram esses países a se desenvolverem, né? Porque o Singapura e Coreia do Sul não são democracias e não se desenvolveram enquanto democracias, né? Eles são mais ditaduras. Eles eram, principalmente no boom econômico da Coreia do Sul, ele era mais ditatorial do que hoje em dia. Então ele foi necessário passar por direitos e liberdades individuais. Então não sei se esses desenvolvimentistas eles defendem também abdicar de certas garantias democráticas. Mas eu não acredito que isso seja em função do investimento do Estado, nem nada disso. Só existe progresso com respeito a contratos, propriedades privadas. Então, eu acredito que o arcabouço institucional desses países que fez com que tenha segurança jurídica, que tenha, por exemplo, eu consigo aplicar leis conhecidas, eu consigo aplicar os contratos, consigo respeitar a propriedade privada, porque se eu tenho um estado de exceção, não sei se vai chegar
um soberano novo lá, um governante novo lá e confiscar tudo aquilo que foi investido. Então, o que fez com que esses países tivessem boom econômico fosse também, tem outras questões muito mais complexas, a demografia, eles estavam com períodos de avanço populacional, de aumento populacional, foi um período de relativa paz, eles tiveram investimentos estrangeiros diretos, o próprio modelo sul-coreano foi uma necessidade dos Estados Unidos de se contrapor à Coreia do Norte, então houve muitos acordos de comércio com os Estados Unidos. Então são exemplos muito complexos que você não consegue falar, olha, aqui foi por causa do Estado forte que desenvolveu essas empresas. Toda vez que isso é tentado replicar esse modelo em outros países, com outras conjunturas sociais, econômicas, culturais muito diferentes, ele não funciona. Por isso que é melhor, para o desenvolvimento, fazer o que já se conhece e que funciona, assim, na história da civilização, muito mais antigos, que é estabilidade, moeda forte, liberdade de comércio, respeito aos contratos, o mínimo de Estado de Direito, muito mais do que um Estado forte desenvolvimentista. Eu acho que esses desenvolvimentistas, eles contam metade da história, eles não contam toda a história, sabe? Que é muito mais complexo. Você não pega... São sociedades orientais, a sociedade oriental é muito mais hierárquica, muito mais estável do que uma sociedade brasileira. Então, eles tentam aplicar, eles falam, olha, lá deu certo, mas lá tem um nível de poupança muito maior que no Brasil, eles não eram países tão endividados. Então, tem vários, é muito mais complexo isso do que eles tentam dizer e falar, olha, existe a forma do Estado forte, vamos aplicar no Brasil porque vai dar certo. No fim, vem tudo aquela coisa de pensar no futuro e previsibilidade, né? Você ter coisas previsíveis é mais fácil de você pensar no futuro, né? E o Bitcoin, ele traz isso, né? Porque eu sei que eu não vou ser inflacionado, eu sei que não existe um estado de exceção que vai lá confiscar a minha riqueza. Ele é como se fosse, eu sou jurista, eu sou formado em direito, então eu penso como se fosse um estado de direito monetário, sabe? Eles são regras aplicáveis a todos e verificáveis por todo mundo. É um sistema livre, que eu só ingresso se eu quiser, ele é voluntário, ele não é coercitivo, então ele é muito mais livre e assim, ele faz muito mais sentido com o florescimento humano do que um estado autoritário, desenvolvimentista, assim, interventor, que vai lá tentar corrigir coisinhas que acabam gerando no longo prazo só inflação. A gente viu isso com a Dilma, sabe, em outro... A história do Brasil é a história dos planos econômicos que deram errado, né? O PAEG no regime militar, o plano de metas, 50 anos em 5, é exatamente a lógica da alta preferência temporal. Né? Tá certo, Guilherme. Cara, muito obrigado aí pelo papo, pelos esclarecimentos e até uma próxima, cara. Até!